obsessão e suas vertentes. Estamos diante de uma tragédia que foi a morte da criança de 8 anos, induzida a um desafio de internet, desafio entre aspas, de ingerir desodorante. E aí, essa tragédia mostrou outros 3 casos de crianças e adolescentes que morreram no Brasil, só no Brasil, com o mesmo desafio. Pois bem, há muitas coisas para serem ditas no campo do cuidado que nós temos que ter com nossas crianças e adolescentes com relação à internet. Mas aqui nós queremos, além de todos os cuidados, salientar a questão da obsessão espiritual. Esse caso deixa claro pra gente o que é um obsessor, o que são as trevas, o que é o mal, né? Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão esquecendo o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Com o conhecimento espírita, nós temos que ele nos dá clareza da realidade do mal, né? A realidade do mal enquanto um ato humano. A obsessão é a influência que um espírito exerce, uma influência negativa que o espírito exerce sobre o outro, uma influência terra-terra, vinculada a valores terra-terra, vinculadas a coisas mais e prejudiciais. A obsessão clássica é a influência de um espírito desencarnado, invisível, sobre um encarnado. Muitos dos processos de loucura, de impulsividade doentia, estão ligadas à influenciação espiritual, que muitas vezes não são a causa fundamental, mas são influência, estímulo, afinidade. Mas existem variações da obsessão, que é a obsessão de encarnado para encarnado. A obsessão de encarnado para encarnado é de um ser humano que age sobre o outro visando prejudicá-lo. Volta e meia nós falamos sobre esse tema e continuaremos falando sobre esse tema. E este caso da menina que morreu é uma obsessão de encarnado para encarnado. Uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa presa a motivações ruins, cria um campo de manifestação em que ela pode influenciar outras pessoas a influenciarem outras pessoas. Então, é uma rede de influência perversa, é um festim diabólico. A menina se enredou num festim diabólico, em que aos líderes, aqueles que querem o mal, que trazem traços sociopatas e psicopáticos, e que lideram e criam as ondas, influenciando outros
que não fazem necessariamente por mal, mas fazem por ignorância, porque estão presos a uma afinidade a atos violentos, atos estúpidos. E isso vai se irradiando, atingindo as pessoas. O obsediado, nem sempre ele é mau. Então, muitas das pessoas que não são os líderes, eles são influenciados. Mas vejam bem, a ignorância não a ignorância não é a ignorância não serve como argumento para pretender isenção do erro. Existe uma lei, a lei de causa e efeito, também conhecida popularmente como karma. Essa lei é real e ela é objetiva. Ela está ligada a questões de atos e consequências. A ignorância, ela não isenta a pessoa de ser responsável pelos seus atos. Muitas vezes a gente diz assim: não, há atenuantes e agravantes. Exatamente, há atenuantes e há agravantes. Mas diante do dolo, há o dolo. E diante do dolo haverá consequências, com atenuações ou agravamentos, mas haverá consequências. Não existe ato que atinge o outro negativamente que não traga consequências. Não existe. Então a ignorância, ela não serve para dizer que você não terá consequências, porque as consequências, elas virão. E vamos explicar uma coisa muito simples. Se não tivesse nenhuma consequência, como é que a pessoa vai sair da ignorância, da brutalidade, da letalidade? Justamente ao receber as consequências de seus atos, e isso se tornar algo repetitivo, e perceber a consciência em termos íntimos, inconsciente e profundo, perceber que esses atos a prejudicam, é que vai fazer em algum momento ela despertar. Se ela não sofresse nenhuma consequência, porque ela é ignorante, ela jamais cresceria, ela jamais conseguiria diferenciar: isso me atinge, isso me faz mal. Então, não existe isso de que um ato errado não trará consequências. O que nós não sabemos é quais serão as consequências. Por quê? Porque existem os atenuantes e os agravantes, mas elas serão as necessárias para que esta pessoa não faça mais aquele ato. Isso é uma lei básica da lei de causa e efeito. Daí entra uma outra questão, que é um pouco mais transcendente, que é o seguinte: quanto mais velho for a alma, e isso é um pouco mais transcendente, por quê? Porque nós não sabemos. Quanto mais velho for a alma, mais chance ela teve de aprender e se recusou, menos atenuantes ela tem. Então, existe dois tipos de ignorância: a ignorância da alma, que ainda é jejuna, que é nova, que é incipiente diante daquela experiência e que precisa aprender e vai sofrer consequências para aprender, para acordar algum dia. E existe a ignorância da pessoa que não busca, que teve chance e tem idade espiritual para já ter a maturidade e não a buscou. Então, é uma ignorância diferente
Se você tem idade espiritual para já ter entendido e não buscou, ou ainda está preso a certos processos, a densidade é maior, a gravidade é maior, podendo chegar até, em alguns casos, de expulsão do planeta. A pessoa é degradada, nos casos mais graves. Vejam bem, nós estamos dizendo que isto ocorre. Nós não estamos dando nomes, porque nós não temos essa autoridade. Não estamos dizendo que neste caso ou naquele caso a pessoa vai ser banida ou degradada. Não somos nós, são seres muito superiores, são os guias que orientam o processo evolutivo da humanidade, que conhecem a cada um de nós. Eles sabem qual é o nível de ignorância que cada um tem e possui. Então percebam bem, voltando à questão da obsessão. A obsessão espiritual de encarnado, a obsessão de encarnado para encarnado. Vamos lá. A obsessão, a influência nefasta de um encarnado sobre o encarnado nunca é sem desencarnados. Compreenderam? Quando uma pessoa age de forma maléfica sobre alguém, o encarnado age de forma maléfica sobre alguém. Ele nunca está sozinho. Ele sofre influências, ele está dominado. Quando você chega a fazer algo que leva uma criança de 8 anos à morte, quando você participa disso, mesmo que sua intenção não fosse levar a criança à morte, a influência que te fez fazer isso, em geral, é terrível. Porque a influência espiritual, os espíritos desencarnados, que fazem, estimulam e têm afinidade com essa proposta, em geral, querem que a pessoa atingida desencarne. Então, aí que entra a dualidade do processo de obsessão, que é o seguinte: mesmo que a obsessão seja a influência de um encarnado sobre o desencarnado, sobre outro encarnado, esse encarnado não está sozinho. Ele, naquele momento, é médium de interesses trevosos, que nós não podemos até não ter ideia do que seja, mas nós sabemos que essa influência está lá. Em reuniões em que a gente lida com esses tipos de espíritos, é normal que eles queiram o desencarne do encarnado. Aí então, didaticamente, vamos lá. Mesmo que as pessoas envolvidas que estejam estimulando esse processo da ingestão de substâncias tóxicas por crianças e jovens, e mesmo que sejam outras crianças e jovens e que não queiram necessariamente que a pessoa morra, elas estão, sem perceberem, ao estarem estimulando tais ideias nas redes sociais, elas estão sendo elas estão sob influência nefasta de espíritos perversos. E os espíritos perversos, quando encontram pessoas, aí que vem também outra questão. Espíritos perversos, quando acham pessoas que conseguem transmitir suas ideias, seus desejos, suas vontades, eles não largam tão facilmente essas pessoas. São criados vínculos ideativos, energéticos. Quanto mais eu permito
a influência de um espírito. E isso pode ser de um bom espírito, de um espírito superior, de um ser santificado, purificado, de um ser divino e maravilhoso, ou de um ser perverso. Quanto mais eu permito o vínculo, mais complicado é desvincular, porque começam-se a confundir as ideias que são nossas com as do espírito invisível. Então, a pessoa ruim, a pessoa perversa, a pessoa má, ela vai ter necessariamente espíritos ruins, perversos e maus. E isso, quanto mais tempo isso tiver, mais rapidamente haverá um adoecimento psíquico de longo prazo. Aí nós estamos falando de coisa de mais de uma vida. Sempre que a gente fizer algo vinculado a gente estando encarnado, estando vivo aqui no mundo físico, permitir-se ser influenciado por espíritos maus para fazerem mal a um ser humano, à sociedade, ao mundo, esses vínculos se tornam mais tenazes. E o nosso entendimento do mundo começa a ser justificado a partir de ideias, ideologias que vão fazer mal a terceiros, aos outros. Você começa a ter uma dificuldade de entender o que é certo e errado, porque obviamente haverão ideologias que vão alimentar de forma até muitas vezes cínica aqueles atos aqui na Terra. E isso vai criar uma dificuldade para a pessoa buscar sair desse processo. Então, a aderência a essas ideias, elas não são... Quando uma pessoa adere a sugestões desse nível, então vamos lá. Quando a pessoa vai para locais da internet obscuros e estimula desafios que podem levar à morte, ou que estimulam uma pessoa a matar alguém, quem faz isso já está vinculado com espíritos igualmente perversos. E esse vínculo, nós estamos falando de atos concretos. Quem fez isso? Quem estimulou isso na menina? Este vínculo espiritual negativo não é tão fácil de se desvincular. Levando a pessoa já em vida a uma deterioração perispiritual. Ela tem uma influência nefasta, ela leva uma deterioração espiritual e ela leva a uma afinidade com ideologias nocivas à sociedade, à vida, à natureza, a todo senso de fraternidade, a todo ser humano. E isso vai sulcando processos de psicopatia profunda. Não precisa nem dizer que esses processos podem demorar muitas vidas para serem desfeitos. Então, as pessoas que estimularam isso na garota, na menina, estão dentro de um processo de lastimável condição humana. Daí podemos inferir que se nosso planeta ainda tem encarnados desse nível, nós ainda estamos
num nível planetário muito pesado. Não adianta nós ficarmos pensando em transição planetária, e ainda não entendermos que a transição planetária é justamente nós começarmos a educar as pessoas para que elas comecem a valorizar a vida humana em qualquer forma de manifestação, a vida biológica, o planeta. Isso é real. E aqueles que estão lutando contra esse tipo de ação é que estão de fato construindo um mundo melhor. Enquanto nós formos coniventes com atos, atitudes, por exemplo, vamos deixar claro, há 3 ou 4 anos que nós temos visto os donos de plataforma, das grandes plataformas de internet, que são todos eles podres de rico, bilionários, dizendo que eles têm que ter, não podem ter nenhum cerceamento, nenhum policiamento. E eles têm muito poder para impedirem que os governos, porque eles muitas vezes colocam pessoas no governo, nos congressos, pessoas que nós votamos, que são escolhidos a dedos para defendê-los. E basta ver em qualquer congresso de qualquer país como isso acontece, porque ninguém defende uma coisa dessa se não tiver vinculado a vantagem. A pessoa entende que essa ampla liberdade, que é o que permite que muitos desses donos de plataformas não sofram nenhuma consequência. Isso é uma ideologia financeira. E percebam bem, por trás desse discurso de ampla liberdade está se omite o fato de que todo o sistema que leva esses tipos de coisas às crianças é estimulado por essas plataformas para que as pessoas não larguem o celular, não larguem a internet. Então, quando esses mesmos donos de plataformas querem, eles proíbem coisas que eles não gostam. Então, se você pegar uma música e essa música não for autorizada, e essa música pertence também a um grande conglomerado musical, ou uma cena de filme pertence a um grande conglomerado, rapidamente aquilo é censurado e você não consegue usar. Mas, se é assim, por que coisas como que mataram essa menina não são censuradas? Porque aquilo ali é o contrário. Você não está dando prejuízo aos bilionários, donos de patente. Você está dando lucro, porque está cativando a pessoa a ficar mais tempo de tela. E aí você vai ter governos que vão conseguir, vão ter governos que não vão conseguir, você vai ter debate no Congresso, a influência política deles é muito ampla. E o que nós podemos fazer é entender que sempre que o lucro estiver, a visão de lucro estimular discursos de liberdade sem fim, sem limite, sem regra, vamos lembrar sempre disso. É isso que nas zonas inferiores, trevosas, eles pregam. A amoralidade, um mundo sem ética, um mundo sem regra. É só lembrar disso. Não existe a possibilidade do mundo não ter regra. Então não tem como uma coisa que adentra a nossa vida, como a internet, não tenha regras. As pessoas que pregam a total ausência de regras estão afins com esses seres. Por quê? Porque você consegue que essas pessoas continuem fazendo esse tipo de coisa e não sofram maiores consequências.
Que pessoas? Os donos das plataformas que permitem que isso ocorra. Então percebam como o processo começa na ação direta contra a moça, mas há várias camadas de responsabilidade. Dentro da lei de causa e efeito, ninguém vai escapar disso. Não posso dizer como será isso, como será, quais as consequências. Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que essas pessoas, todas elas, porque eu sei que a lei de causa e efeito é um fato, eu sei que essas pessoas vão desencarnar, eu sei que essas pessoas vão reencarnar, todas elas, todas estarão vinculadas a este processo. Então, o processo que envolveu esta menina tem muita camada espiritual envolvida. A obsessão de encarnado para encarnado a partir das redes sociais envolve desde o homem perverso que faz isso e que está influenciado por espíritos igualmente perversos, a todos que defendem a ausência de regras e normas, porque neste momento vários congressos em vários países vão ter pessoas que defendem as plataformas de qualquer irresponsabilidade. E isso não é à toa, isso é dinheiro. Muito dinheiro envolvido. No mundo em que o lucro define tudo, regras, nós começamos a nos tornar uma sociedade psicopática, cínica, indiferente à dor alheia. Então nós temos como responsáveis pais tomar todos os cuidados do mundo. Há aplicativos que nós temos que colocar nos celulares dos nossos filhos até os 18 anos para monitorar o que eles assistem, o que eles acessam. Vários juízes, várias pessoas ligadas ao processo psicológico e jurídico da infância e da juventude nos alertam que não há liberdade num adolescente. Nós não podemos, como pais responsáveis, dar essa liberdade, assim como nós também criamos regras e normas para os nossos filhos irem e virem em qualquer lugar. A internet é muito pior. Ela pode ter algo muito bom, ela pode ter diversão, ela pode ter coisas lúdicas de entretenimento, mas elas podem ter os piores obsessores, os mais demoníacos obsessores à espreita dos nossos filhos. Não podemos esperar que os países decidam criar normas para nós protegermos as nossas crianças. Nós temos que entender esse festim diabólico que está ali, ao lado do celular do seu filho, à espreita, só esperando a gente ou a criança ser envolvida. Assim como a gente fica recebendo telefonemas, mensagens, um monte de coisa ligada a pessoas que buscam nos roubar, e nós temos que tomar todo o cuidado do mundo, nós temos que redobrar esse cuidado com as crianças. Especialistas nos dizem que criança de 8 anos não pode ter acesso quase que nenhum a celular. E todo ele deve ser monitorado e vigiado. Há aplicativos que fazem isso e os pais... Não tem como o pai dar um celular para uma criança de 10 anos e não estar com esse aplicativo. Porque essa criança não pode ter livre acesso à internet, justamente porque casos assim, como o da menina de 8 anos, não aconteceram, não são isolados. Obsessores encarnados e obsessores desencarnados estão à espreita de nossos filhos para que eles morram. A ideia deles, dos obsessores desencarnados, que influenciam os obsessores encarnados, os obsessores desencarnados que influenciam os obsessores encarnados, a ideia deles é viciarem nossos filhos, é transformar nossos filhos em assassinos e matarem os nossos filhos. Eles querem que nossos filhos morram. Então que nós possamos estar atentos
a esse festim diabólico e começar a fazer cláusulas de desobsessão que possam nos libertar dessa ação maléfica e coletiva. Que a paz esteja conosco, que assim seja.